arte é um rico e misterioso universo que o artista encontrou. E entre uma estrutura construída de emoções e sensações se comunica por sinais, figurações e abstrações. Narrativas que se perpetuam em cada novo trabalho, registros e memórias descritivas de uma vida. Lelo, vamos falar desta exposição que acontece aqui na Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, em Brasília, que você está participando, mas o que eu queria que você falasse era sobre a exposição. Como é que você vê esta exposição? Bom, primeiro agradecer por estar participando da exposição, porque é um momento importante, é um momento que nós, né, vocês conseguiram reunir artistas, desde o artista principiante que está começando a conhecer um pouco da técnica, mas que já tem uma produção, até aqueles artistas que já têm um caminho mais longo, dos seus 20 e poucos anos para lá de pintura. Então, assim, essa reunião dessas obras todas, essa oportunidade das pessoas virem aqui, participarem, comungarem, né, com esse pedacinho que seria assim o filho do artista, porque eu acho que as obras é sempre uma pontinha do que é o processo criativo de cada um. Então, assim, é lógico que a gente não consegue aqui ver revelado, digamos assim, o que cada um pensou, o que cada um vive, né, o que cada um sente, mas pelo menos assim já dá para a gente viver um pouco desse processo, conhecer um pouco assim do lado sensível, do que cada um está preocupado em relação aos acontecimentos, ao que é contemporâneo, né? O que a gente está vivendo agora. Então, assim, é um momento importante para a cidade, para Brasília, porque a LBV é um local assim de uma visitação enorme, né? E as pessoas poderem levar para as suas cidades o que acontece um pouco na cidade, em Brasília, que geralmente para os turistas é a cidade do poder, né? Mas a gente vê também que Brasília já está sendo conhecida pelo seu lado espiritual. Então, assim, as pessoas aqui também são espiritualizadas e a gente vê nas obras o resultado disso, né? Um pouco da espiritualidade, um pouco da regionalidade, que afinal essa exposição é uma exposição nacional, né? Tem artistas de vários estados. Então isso assim é uma grande oportunidade. Eu acho assim que foi uma exposição feliz, pode-se dizer. No dia da abertura da exposição, você viu que o público foi imenso e as pessoas saíram daqui assim, foi uma festa, né? Foi uma confraternização e as pessoas saíram daqui felizes e assim com muitas informações. Sabe, eu acho que esse respeito pelo que está sendo apresentado e assim as pessoas ainda terem oportunidade de voltar aqui, né, por causa do tempo que a exposição está acontecendo, de poder refletir um pouco mais sobre cada obra, sobre as técnicas, que eu acho também importante nessa exposição, assim, a quantidade e a variedade de técnicas que se empregou nessas obras de colagem, as esculturas, as pinturas. Nós temos várias técnicas aqui. Então, assim, foi uma reunião feliz, bastante feliz. Lelo, você concorda com esta afirmativa? Que o artista se revela na obra que cria? Olha, eu acho que ele tenta se revelar. Porque eu acho que a obra ela é realmente uma ponta, como se diz, a ponta do iceberg. Porque assim, a vida, o processo criativo, assim, o que ele traz da sua vida, a carga que ele traz, o conhecimento que ele traz, eu acho que se ele conseguisse traduzir isso numa única obra, eu acho assim que a obra ela vai ser sempre aquém daquilo que é o artista. Não tem como realmente assim você, por exemplo, falar de toda a sua vida, de toda a sua alegria, ou todo o seu pensamento em uma única obra, né? Então, assim, a obra, na verdade, eu acho que ela é um ponto de curiosidade. Assim, as obras hoje, elas não deveriam ser uma referência apenas de
bonito ou feio, é belo, não é mais o belo que está em questão. Eu acho que ela tem que ser uma provocação de você ir buscar quem está atrás daquela obra. Aí você vai conhecer um pouco mais da vida do artista. Aí você vai entender um pouco mais, vai conseguir enxergar mais até um pouquinho do que você acha que é. Eu acho que isso é importante. Então, uma provocação, pegando até de você. Você me permite que eu apresente o Lelo e descubra um pouco do Lelo na obra que ele apresenta nesta exposição? Vou achar ótimo. Lelo, e agora? Aqui é o Lelo artista. Então fala da obra, da técnica, do seu trabalho. Bom, Marta, essa série que eu venho procurando fazer, eu fiz uma pesquisa, foi algumas viagens que eu fiz pelo Nordeste e assim por outras romarias do país. E eu fui tentando captar nessas pessoas, que são pessoas mais simples, elas me atraíram desde do primeiro, digamos assim, desde a primeira viagem, que foi uma romaria que eu fiz no Juazeiro do Norte, no Ceará, que aquela cidade me atrai de alguma forma, porque ali parece que é a Universidade da Fé. Eu acho que se tem uma Universidade da Fé, uma delas é Juazeiro do Norte. E essas pessoas, elas parece que são um recorte no contemporâneo. Eu ficava questionando assim, como é que a gente, num universo hoje, digamos assim, globalizado, que nós já estamos indo até em outros planetas, e nós temos ainda pessoas com uma postura que parece que você vê registrado nelas, sabe? Parece que está escrito na pele delas, sabe? Que é isso que eu procuro passar com essas texturas. Está registrado a vida delas. E assim, o que é ser uma pessoa como essa, que carrega, digamos assim, muitas informações da sua vivência, e como ela se depara com o mundo contemporâneo. Tem pessoas que não conseguiram ainda nem, por exemplo, esse planeta, ele tem uma, digamos assim, uma característica interessante, que nós temos aqui, eu acho que ainda do primitivo ao mais evoluído. E a forma de eu trazer para o nosso universo da arte, para o nosso mundo contemporâneo essas pessoas, primeiro buscando uma técnica que eu acho que o grafite, eu usei o grafite sobre a tela, porque eu acho que o preto, as pessoas perguntam, por que você coloca as pessoas preto e branco? Eu acho que nós somos preto no branco, sabe? Isso. Eu acho que o universo colorido que a gente conhece, que a gente vê, é que o pessoal diz, é sempre o Maia, é sempre a ilusão. Agora, nós, pessoas, é preto no branco, porque nós é que sentimos, nós sabemos o que vivemos, o que sentimos, e às vezes a gente tanto evolui, como às vezes busca na nossa memória, sabe, questões muito antigas, que não estavam na época nesse mundo, nesse universo globalizado. A exposição Gallery Arte Brasil, na Galeria de Arte do Templo da Boa Vontade, em Brasília, reuniu talentos de vários estados do Brasil e mostrou cores, formas, texturas e muita criatividade. Yara, mais uma artista, você participante desta bela exposição. Mas eu queria que você esquecesse por um minutinho a artista que você é, que vai falar da sua obra, falasse um pouquinho sobre a exposição. A exposição foi fantástica e acho que é uma oportunidade para nós artistas de expormos o nosso trabalho. A exposição traz diversos tipos de trabalho e eu acho que isso é fantástico, porque cada um tem uma técnica, tem algo diferente a dizer. E no dia da exposição mesmo, da abertura, foi maravilhoso
muita gente veio. E alguns estavam se vendo pela primeira vez? Exatamente. Eu conheci várias pessoas, né? Inclusive tive a oportunidade de conhecer o Lelo e outros artistas, justamente nesse dia. Veio comigo uma amiga que é flautista, né, da arte barroca, ficou encantada com a exposição, disse assim: Yara, eu estou impressionada, como que foi possível reunir tantas pessoas num só evento como esse, né? Normalmente é 1, 2, 3 que aparecem, né, para assistir o... Para você também foi uma surpresa quando viu a exposição pronta, como está aqui? Claro, maravilhoso. Inclusive, assim, a forma como foram dispostos os quadros, né? Eu acho que ficou muito estético, muito bonito mesmo. O artista vê o mundo com uma ótica particular e expressa nos trabalhos que cria a percepção do homem e da vida. Segundo o crítico de arte, Glauco Moraes, todo artista reflete uma determinada concepção do homem e do universo e possui visão ampla e própria do mundo, podendo assim inspirar e criar obras de arte. Hamilton, você é um dos artistas participantes desta exposição Gallery Arte Brasil. Antes de falar do artista que está aqui, eu gostaria que você falasse da sua impressão sobre a exposição. Marta, eu vejo uma variedade muito interessante, né? Principalmente além da variedade de temas, de linguagens, de técnicas, e é interessante perceber essa relação, né, do artista com a obra, quando a gente percebe, por exemplo, ao mesmo tempo que você encontra um artista, né, já mais maduro, né, que já domina profundamente uma técnica, expondo lado a lado com novos talentos. Eu acho que isso é muito válido. Agora eu estou falando do Hamilton Gondim, artista. Você é, assim, acima de qualquer coisa, um grande desenhista, estou certa? Sim, eu sempre achei que o desenho é a base, né, da linguagem, de qualquer linguagem plástica. Se nós formos olhar os grandes pintores, né, em toda a história da pintura, a gente consegue perceber a estrutura, o desenho como um pilar que sustenta toda uma linguagem que o artista depois vem a desenvolver, uma linguagem mais pessoal. Então eu sempre imaginei que o desenho ele é importante para dar sustentação, para que cada artista busque uma linguagem própria, né, futuramente. Desenhar é fácil, que a gente aprende. Na verdade, eu sempre brinquei, né, dessa forma, dizendo que o complicado é aprender a ler, né, aprender a ler imagens. Porque a partir do momento em que você consegue perceber que existem proporções e que é possível, né, de alguma maneira transpor isso ao papel,
eu acredito que seja possível desenhar. Mas há uma distância muito grande entre reproduzir uma imagem, né, e conseguir de alguma forma captar, né, ter sensibilidade, e aí é um pouquinho mais complicado. Mas eu imagino que reproduzir imagens seja um dos passos importantes para que você tenha, né, um futuro promissor. Agora eu vou contar um segredo. Nós estamos falando de desenho, de proporção, de rosto, e o Hamilton apresenta nesta exposição uma obra abstrata. Aí parece assim, puxa vida, eu estou esperando ver uma figura e de repente tem uma abstração. E aí, por que, Hamilton? Na verdade, tem o quê? Acho que uns 6 anos que eu tentei quebrar um pouco a rigidez do desenho como uma proposta nova. E é interessante que à primeira vista você verifica uma abstração ao contemplar um quadro, né, numa temática, numa linha abstrata, dá a impressão que não existe um desenho por trás. E há todo um cuidado, há toda uma preocupação em tentar transmitir proporções da mesma maneira, só que numa linguagem diferenciada. E agora, Hamilton, agora você vai continuar a conversa ali. De repente, um artista que você está dizendo, a gente pensaria, puxa, o Hamilton é figurativo. E você diz, a figura também está aqui, o desenho está aqui, mas fala das suas obras. Bom, continuando o que a gente estava conversando, inclusive no meu livro eu comento que é importante o artista futuramente, depois que dominar a técnica, descobrir uma linguagem própria. Então essa é a minha linguagem, é o que eu tento, inclusive, transmitir, tendo a sustentação, como eu sempre afirmo, do desenho. Nos 2 livros tem uma página, inclusive, que eu digo, que eu inclusive reproduzo uma obra de minha autoria, uma tombada no Museu Nacional de Belas Artes. Eu fui premiado na ocasião.